Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e hoje nós vamos tratar de mais um assunto sobre a Amazônia. Vamos falar sobre a questão indígena. Tem uma série de vídeos aqui sobre a Amazônia, muito bacana. Então, se você não assistiu, termina de assistir e vai assistir esses outros vídeos que vai falar especificamente sobre a Amazônia. Bom, primeiro começando entendendo que os indígenas, né, segundo uma pesquisa da FUNAI, eles já estão dentro do território brasileiro, sobretudo dentro da região norte do Brasil, há mais de 10 mil anos atrás. E aí, para quem não sabe o que é a FUNAI, né, é a Fundação Nacional Indígena, é a Fundação Nacional dos Índios, responsável aí, é um órgão que está ligado ao governo federal e é ela que é responsável por estar organizando, planejando, situando todas as questões indígenas dentro do território brasileiro. Bacana? Bom, outro ponto importante é você entender que a partir do século XVII a gente vai ter alguma influência da língua indígena. E aí a gente tem algumas outras línguas, a que vai predominar aqui no território brasileiro é a Tupi-Guarani, dentro do vocabulário português, como a mandioca, o milho, a paçoca, né? Que são vocabulários que estão presentes aí dentro da língua Tupi-Guarani e que serão incorporados aí dentro da língua portuguesa. Sobretudo, isso vai se dar por causa da relação que os portugueses vão ter dentro do período, né, da colonização com os indígenas. A partir daí a gente já começa a verificar que as tribos indígenas elas possuem uma organização e aí pode ser a partir de nível de parentesco, né? Ou seja, a depender aí dos laços familiares, dos descendentes, os índios vão se organizando dessa forma. Pode ser também através da idade, pode ser também através do sexo e pode ser também feita através do conhecimento. E aí vale destacar que a gente tem um chefe, né, que seria o líder, que é o líder da organização, o líder da tribo, que seria ali o cacique. Em geral é a pessoa que é mais velha e por isso ele acaba detendo um maior conhecimento sobre toda a cultura, as práticas, os hábitos, né, e o modo de vida dos indígenas. Outro ponto são as crenças religiosas. Eles também possuem suas crenças e aí eles vão praticar o culto aos espíritos, né? Sendo que esses espíritos eles estavam agora dentro da natureza. Então é muito comum a gente falar aí de um animismo, né? Que é uma crença voltada ali aos deuses da natureza. Então eles vão fazer dança da chuva para poder chover, dança do sol para poder fazer sol, enfim, né? Uma série de ritos específicos e isso vai estar voltado sempre para um deus, né? Sobretudo dentro da natureza. Grande parte desses indígenas vão estar concentrados aí no que a gente chama da Amazônia Legal, que é basicamente ali a região, que é basicamente a região norte, né? E é onde tem grande parte da vegetação amazônica, do bioma amazônico. O IBGE, segundo a última pesquisa de 2010 do seu censo demográfico, ele estipulou uma população total de indígenas de 403.363 indígenas presentes dentro da Amazônia Legal. E aí, em 1988, inclusive foi o ano que a gente teve a nossa Constituição Federal, né, foi estipulado em artigo, galera, existe uma lei, né, para poder estipular as terras indígenas. E aí essas terras indígenas, elas têm que pertencer aos indígenas, toda a sua organização, ainda que elas são terras em que pertencem ao Estado, mas a sua organização, o seu domínio tem que estar voltado para os indígenas. Bom, aqui tem um gráfico que vai mostrar o percentual da população indígena distribuído aí pelas regiões do Brasil. Então, se a gente for observar esse gráfico, a gente vai ver que os índios que estão fora de suas terras, né, tem uma grande porcentagem aí na região sudeste do Brasil, mais especificamente dentro do estado do Rio de Janeiro. E aí é um número até elevado, né? 84% estão fora de suas terras, mas que estão vivendo aqui nesse modelo de sociedade onde a gente está inserido. E aí, se a gente for observar a região norte, e aí uma porção ali da região centro-oeste também, a gente vai ver que é onde a gente tem a maior concentração de indígenas nas suas terras indígenas. Legal? E aí é exatamente essa região da Amazônia Legal que a gente estava comentando aí anteriormente. Tá?
Bom, e aí, como que está a realidade indígena hoje na Amazônia? Para a gente entender esse assunto, a gente se volta ali para o passado e começa a compreender os problemas históricos que ocorreram naquela região, sobretudo ali a região norte. E aí a gente vê que a questão fundiária brasileira ela está muito presente nesse assunto, até porque a grande característica hoje do Brasil é você possuir uma concentração de terras. E isso começa a gerar diversos conflitos de terra dentro do território, sobretudo ali na região norte do Brasil, onde tem uma maior disponibilidade de terras não ocupadas, até porque a gente tem a presença de uma floresta, que é a floresta amazônica. E aí, em 1990, a gente começa a ter um avanço em políticas indigenistas, que são aquelas políticas voltadas para atender os indígenas. E esses avanços eles vão se dar por meios legais, por meios formais, né? Ou seja, a partir de formulações de legislações e tudo mais. Sendo que na prática não é isso que a gente vai verificar. Na prática, a gente vai ter aí grilagem, invasões de terras indígenas, desmatamento, ainda mais com o avanço do cultivo da soja, as chamadas fronteiras agrícolas que vão avançar para a região norte, que vão avançar para a floresta amazônica e, sobretudo, aí também a violência. Muitos indígenas hoje eles não têm uma capacidade de se defender dos grandes proprietários de terra, dos grandes latifundiários, e que cada vez mais vão avançando sobre o seu território. Então eles acabam entrando em conflitos e muitos deles acabam morrendo. Devido a esses desenvolvimentos na prática, né, dessas dinâmicas em que são prejudiciais às terras indígenas, a gente começa a ver um aumento de mobilizações, tanto aí por parte da sociedade civil, como por parte também de organizações não governamentais. Então eles vão abraçar a causa indígena e vão lutar por melhorias, e eles vão pressionar cada vez mais o governo federal para se posicionar contra esses conflitos que estão ocorrendo com as terras indígenas. Porém, a gente vive hoje dentro de uma crise política, um ambiente em que está completamente polarizado. E aí a gente começa a ter duas opiniões. Primeira, a opinião de quem é a favor continua seguindo ali o governo, acreditando no que o seu fechamento de olhos para essas questões, sobretudo priorizando o modelo econômico, é benéfico. E também tem aquele lado das pessoas em que acreditam em que o governo, quando eu digo governo, estou dizendo o Estado, estou dizendo o próprio governo federal, e aí a FUNAI tem uma grande representatividade dentro disso, né? Enfim, tem aquela galera que acredita que as terras indígenas elas precisam ser melhores demarcadas, elas precisam ser de fato, né, fiscalizadas e ter uma mediação entre os grandes proprietários de terra, entre os grandes latifundiários e os indígenas também. Já a relação das reservas indígenas e o desenvolvimento sustentável, a gente volta lá no artigo 231 da Constituição Federal de 1988 e entende o que ele vai falar aí por reservas indígenas, né? Basicamente, ele vai dizer que são aquelas por elas habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Bom, galera, e aí vejam bem, né? Já está previsto na lei que essas terras elas precisam ser de uso exclusivo daqueles povos que mantêm os seus costumes, que mantêm as suas tradições, que no caso aqui seriam os indígenas. Além disso, ela vai implicar também numa preservação dos recursos naturais, numa preservação desses recursos ambientais. E aí vale lembrar que o índio ele pratica um outro modelo de sociedade que a gente tem hoje. O tipo de sociedade dele não é esse modelo consumista do qual nós estamos acostumados e inseridos. O tipo de sociedade que ele está inserido, o indígena, é uma sociedade de subsistência. Eles apenas vai retirar os recursos necessários para a sua sobrevivência, nada mais do que isso. Além disso, ele também vai esperar os recursos se renovarem para aí sim ele novamente estar extraindo e aí recolhendo todos esses recursos. Bom, e aí você já entende que esse tipo de relação com a natureza é uma relação em harmonia, é uma relação em que não é depredatória, não é de devastação. Então, a Constituição ela já pratica esse tipo de preservação, esse tipo de sustentabilidade voltada para esses grupos que possuem seus costumes e suas tradições.
E aí eu trago um mapa para vocês aqui, para vocês observarem exatamente a grande quantidade de terras indígenas dentro do território brasileiro. E aí a gente se volta ali, logicamente, para a região norte, né? Para essa área da Amazônia Legal que a gente está trabalhando. Então, se vocês observarem a coloração em laranja, vocês vão observar aí as terras indígenas, né? E aí observem bem como ela está muito dentro aí da região norte. Assim como a gente vai ter também as unidades de conservação estadual, que são a em coloração amarela, e as unidades de conservação federal. Logicamente que as unidades de conservação federal em azul, elas são competências aí do governo federal. E aí já as unidades de conservação estadual, elas são competência do governo do estado. Bacana? E aí vejam bem, professor, mas a gente também encontra uma grande concentração na região norte. Por quê? Muito simples, galera. A gente está falando aqui de unidade de conservação. Essas unidades de conservação, elas estão previstas dentro de uma política nacional de conservação ambiental. E aí vejam bem, essa política vai estabelecer dois tipos de unidade: a unidade de conservação de uso integral e a unidade de conservação de uso sustentável. Bacana? E aí, logicamente, que a gente precisa estar avaliando qual unidade de conservação para entender se ela é de uso sustentável ou se ela é de proteção integral. E aí, claro, que a gente vai encontrar isso em sua maior parte dentro da região norte, justificando a presença da floresta amazônica. Bacana? Já no centro-oeste, vocês observem que a gente não tem uma porcentagem, né, significativa dessas unidades de conservação. Por quê? Vale lembrar que é a região do Cerrado, né, que é a região do Centro-Oeste, a gente vai encontrar aí grandes cultivos de soja. Então, isso vai favorecer o desmatamento, né, em um certo ponto de vista. Bacana? Então, galera, saibam observar um mapa, saibam analisar o mapa e interpretá-lo. Bacana? E aí, galera, a gente chega num ponto muito importante e também muito polêmico dessa questão das reservas indígenas voltado para o desenvolvimento sustentável, que é a PEC de 2015. A PEC, na verdade, é um termo, é uma sigla, né, para designar aí uma proposta de emenda constitucional em que vai se dar dentro do âmbito do Congresso Nacional. E aí essa PEC de 2015, ela vai falar o quê? Ela vai transferir do Poder Executivo para o Legislativo a determinação sobre a demarcação de terras indígenas. Ou seja, quem agora tem a competência de estar demarcando as terras indígenas é o Poder Legislativo, é o Congresso Nacional e não mais o presidente, não mais o Poder Executivo. Além disso, o texto também ele vai proibir a ampliação de terras que já estão demarcadas. Ou seja, se hoje a gente reconhece uma terra indígena em que ela pode se expandir, ela pode se ampliar, segundo essa PEC, ela não pode, ela não deveria. Tá? E aí isso vai gerar uma grande polêmica. Por quê? A gente tem dois pontos de vista aí que a gente pode analisar essa questão. Primeiro, a partir da ótica indígena, como a partir também da ótica do ruralista, né? E aí fica a pergunta, mas na prática, o que significaria isso para os índios e o que significaria isso para a bancada ruralista? E aí por que bancada ruralista? Porque grande parte dos nossos políticos, eles pertencem a essa bancada ruralista. Eles são latifundiários, eles são grandes proprietários de terra, eles possuem grandes empresas rurais. E aí só a partir disso, você já consegue entender essa disputa, esse conflito que existe. E aí vamos aprofundar um pouquinho. Dentro da visão indígena, essa PEC ela seria um retrocesso às lutas, às conquistas indígenas, uma vez que você não possa ter uma ampliação. E aí você estaria deslegitimando, né, a ideia dos povos originários, a ideia dos costumes, das tradições, da cultura indígena, a gente estaria perdendo tudo isso ao longo do tempo. Em contrapartida, a bancada ruralista vai dizer o seguinte: esses povos, eles não são originários da terra, esses povos, eles não têm um documento que comprove que aquela terra é sua. E aí, cabe mencionar uma coisa bem interessante aqui, é a lógica econômica que a gente vive hoje, que é o famoso sistema capitalista. Esse sistema, a gente vai ter dentro dessa lógica as chamadas propriedades privadas. Aquela terra só pertence a quem compra ela.
né? E aí vejam bem, os proprietários rurais, os grandes latifundiários representados pela bancada ruralista, eles compram essa terra. Porém, dentro da história, dentro de um processo histórico, né, ou melhor, dentro de uma ancestralidade, essas terras elas são de domínio indígena. Sendo que dentro dessa lógica capitalista que a gente vive hoje, simplesmente o grande latifundiário vai lá e compra. O dono do capital compra ela. E aí, quem é que tem direito sobre essa terra? O cara que comprou ou simplesmente a história dizendo que o domínio é dos indígenas? Então fica um conflito muito grande entre as questões indígenas, entre as reservas indígenas, as terras indígenas como um todo e os grandes proprietários, né, rurais, os grandes latifundiários, que por sua vez querem aumentar a sua produção, seja da própria cultura da soja, seja aí de uma criação de animal, enfim, né? É um conflito que ele ainda é interminável, ainda tem muito a se desenrolar dentro da história. Legal? Bom, galera, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço. Tchau.